longo de todo o período da Segunda Guerra Mundial, ou Guerra do Pacífico, como também é conhecida, Macau manteve a neutralidade, uma precária neutralidade. Em dezembro, mais concretamente no Natal de 1941, os japoneses ocuparam Hong Kong. Esse facto provocou um inusitado afluxo de refugiados ao outro lado do Rio das Pérolas. Macau, que tinha na altura cerca de 170 mil habitantes, aumentou subitamente para mais de meio milhão. As forças japonesas bloquearam por terra e por mar esta pequeníssima colónia portuguesa que teve que fazer verdadeiros milagres para sobreviver. Apesar do território não ter condições mínimas de defesa, a doutrina militar aplicada foi a de criar condições capazes de permitir a resistência por um período suficiente até à chegada de reforços ou resolução política da crise. Neste âmbito, procedeu-se à construção de um conjunto de infraestruturas militares para o efeito. A maior parte dessas linhas de fortes, subterrâneos, casamatas, fortins e ninhos de metralhadoras preparados para qualquer emergência, como este complexo na fronteira das Portas do Cerco, foram há muito destruídas pelo constante reurbanizar da cidade. E aqui está um dos bunkers, dos vários que existem aqui pela colina da Guia e que constituíam a infraestrutura de defesa aérea e de artilharia de costa. Foram recentemente recuperados e estão abertos para a visita ao público. Deve dizer-se, no entanto, que os canhões de longo alcance da artilharia de costa que aqui estiveram instalados, bem como as metralhadoras antiaéreas, nunca entraram em ação. Isto, por um lado, devido ao facto dos japoneses terem respeitado a neutralidade de Portugal e a da sua colónia da China durante o conflito. Por outro, porque os grandes canhões da artilharia de costa que aqui estavam postados acabariam por ser vendidos aos próprios japoneses em troca de produtos alimentares básicos, nomeadamente arroz, que escasseavam devido ao bloqueio. Aliás, nesta conjuntura de penúria, Macau vendeu boa parte do seu património em bronze e ferro, desde os modernos canhões da Guia às velhas peças de artilharia da Fortaleza do Monte, passando mesmo pelos sinos das igrejas. Restou apenas aquilo que foi possível esconder da cobiça japonesa e que não foi muito. Mas, se os japoneses, apesar de tudo, respeitaram o território, a neutralidade seria quebrada por quem menos se esperava. Na manhã do dia 15 de janeiro de 1945, Macau acordou com o ruído já rotineiro dos aviões americanos, mas desta vez a missão dos bombardeiros não eram as cidades da China ocupadas pelos japoneses aqui em volta, mas sim Macau. Eram 9h30 da manhã quando 5 aviões de uma força de tarefa sino-americana da Esquadra do Pacífico picaram sobre a cidade. Um dos principais alvos situava-se aqui, bem perto do que é hoje o terminal marítimo de passageiros. Eram os hangares da aviação naval. Já não havia aviões, mas estavam lá armazenados milhares e milhares de litros de combustível preparados para serem vendidos aos japoneses. As instalações foram totalmente destruídas. O diretor dos Serviços de Economia, Pedro Lobo, o filho e 2 outros funcionários do governo que se encontravam no local conseguiram escapar por um triz, apenas com ferimentos ligeiros. O segundo alvo foi este, o fortim de Dona Maria II, onde sobressaíam as antenas de comunicação rádio que os aviões metralharam repetidamente. O terceiro alvo da esquadrilha era o Masbate, cargueiro holandês de bandeira panamiana de 790 toneladas, que a cargo do governo fazia uma rota de quase contrabando entre Macau e a Indochina para trazer carvão e outros combustíveis necessários à colónia portuguesa. O Masbate encontrava-se ancorado aqui, na doca do Patan, junto a outras embarcações mais pequenas que os americanos suspeitavam que estivessem ao serviço dos japoneses. Ao que parece, os aliados temiam que o Masbate acabasse por ser apresado
e posto ao serviço do esforço de guerra dos japoneses. O navio ficou crivado de balas e o seu comandante, o norueguês Trygve Jorgensen, foi gravemente ferido nas pernas. Os aviões atingiram também uma escola no bairro Tamagnini Barbosa e as imediações da esquadra do Canídromo, mas ninguém foi atingido. Os aviões retornaram durante a tarde para verificar os estragos, mas não se registaram mais ataques. Os canhões do Coronel Bragança não chegaram a entrar em ação, entre outras razões porque o Coronel foi chamado de emergência à longínqua Coluane, e digo longínqua porque na altura não havia pontes a ligar Macau a Taipa e muito menos a Taipa a Coluane, e portanto a viagem fazia-se em embarcações muito lentas, a vapor, que demoravam mais de 2 ou 3 horas a chegar lá. Como dizia, o Coronel foi chamado a ir a Coluane para sufocar uma revolta dos militares da guarnição que se encontravam ali estacionados. Eu estava em Coluane numa diligência que eu tinha ido para tomar conta de uns soldados que se tinham insubordinado, uns soldados de infantaria, e foram concentrados ali em Coluane, sobre a minha supervisão, o meu comando, porque esses homens foram depois embarcados no João Lisboa para Lisboa. E os homens, é claro, naquela altura não sabiam e só souberam com 24, eu também não sabia, só com 24 horas ou 48 horas de antecedência é que nos disseram que eles iam embarcar no João Lisboa. O que trouxe como consequência, eu vi-me com umas certas dificuldades de convencer os homens, porque a situação era, não há dúvida nenhuma que era pois, difícil para mim. Segundo alguns, o número de vítimas mortais da operação ascendeu a cerca de 5, todas civis. No dia seguinte, a indignação estava patente nos jornais. A voz corrente é que os aviões atacaram seguindo indicações de espiões americanos em Macau. No entanto, o comandante da Defesa Aérea do território, Coronel Bragança, não estava seguro de que assim tivesse sido. E há várias opiniões. Eu também tenho a minha opinião. Havia a opinião em Macau, muita gente era de opinião, que eles vieram propositadamente bombardear o hangar. Eu não sou dessa opinião. Eles, primeiro, estou convencido que as informações não iam ao pormenor de informar uma força-tarefa que andava lá num porta-aviões e os aviadores que saíam com uma carta de Macau. Que eram mais que podiam trazer ali ao pé deles, não é? E chegar e denunciarem os pontos exatos que eles haviam de bombardear. Não é possível. A minha opinião é esta. Eles saíram à procura dos tais objetivos. E esse objetivo primeiro que eles encontraram foi precisamente o hangar. Mas o hangar tinha uma circunstância, é que o hangar estava encostado à montanha da Guia. Tinha depois assim parecia uma estrada vinda de lá, que era asfaltada, não é? Cimentada, que vinha até ao rio. Que era para os hidroaviões, não é? Vinham de coisas e depois metiam-se na água. De maneira que quem vinha de cima, como não estava num avião, olhando para baixo, o que é que havia? A saída era como se fosse uma coisa que estivesse enterrada na montanha e tinha ali uma saída. A saída era exatamente o hangar. Tinha aquela pista de cimento até ao mar. Quem vem de cima calcula logo que aquilo ali devia albergar aviões ou qualquer coisa assim nesse género. E então bombardearam. Não sabiam lá que estava lá gasolina nem coisa nenhuma. Então, e depois a Dona Maria também bombardearam, porquê? Porque tinham lá as antenas e aquela coisa toda, portanto era um alvo também militar. Bom, e fui bombardear essas duas coisas, não houve mais nada.
Segundo o cônsul britânico em Macau, John Reeves, que manifestou logo na altura o seu protesto pelo ataque, a administração americana acabaria por pagar uma indemnização de cerca de 20 milhões de dólares americanos por danos causados pelos ataques contra Macau. O cônsul, que refere esse facto entre as muitas peripécias que conta neste livro, a que deu o título de The Lone Flag, diz que a indemnização foi paga em 1950. Não se sabe a quem. No seu livro, o cônsul britânico John Reeves descreve os bombardeamentos de Macau, mas numerosos outros episódios que desde sempre estiveram envoltos em lenda e em mistério. Vale a pena falar desses episódios, mas vale também a pena falar da personalidade do próprio John Reeves, o cônsul britânico que esteve aqui em Macau durante toda a Guerra do Pacífico, nos anos difíceis, perigosos, em que Macau esteve envolvida num verdadeiro anel de ferro e fogo.